Dicas de arquivologia. O SINAR tem por finalidade implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, visando a gestão, a preservação e ao acesso aos documentos de arquivo. O SINAR tem como órgão central o CONAR. Os integrantes do SINAR devem garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente. As diretrizes para acesso aos documentos públicos são estabelecidas pelo Arquivo Nacional. A Política Nacional de Arquivos é definida pelo CONAR. O Conselho Nacional de Arquivos elabora a Política Nacional de Arquivos e estabelece as diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos. Uma das competências do CONAR consiste em estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Entre os 6 níveis de descrição considerados na NOBRAD, o nível 0 é aquele que diz respeito ao acervo da entidade custodiadora. São os elementos componentes de um sistema de arquivo à informação, os documentos, os arquivos e a legislação. Inserem-se como funções arquivísticas a produção, a avaliação, a aquisição e a classificação. As exposições e as visitas guiadas constituem atividades dos programas de difusão dos acervos arquivísticos. A função administrativa dos arquivos está mais relacionada à gestão, organização e controle dos documentos gerados e recebidos por uma organização em suas atividades meio. A função precípua dos arquivos é facultar o acesso. Um dos objetivos da gestão é assegurar a eliminação dos documentos que não tenham valor administrativo, fiscal, legal ou para pesquisa científica. Conforme Schellenberg, a classificação de fundos pode tomar como base as ações desenvolvidas pelo órgão, o que resultará em uma classificação funcional. Baseando-se em Schellenberg, o Programa de Gestão de Documentos deve estabelecer procedimentos e rotinas para os documentos de arquivo nas 3 fases mencionadas do ciclo de vida documental. Na concepção de Schellenberg, existem 3 métodos de classificação: funcional, organizacional e por assuntos. 2 métodos de avaliação de documentos de arquivo são a teoria dos valores de Schellenberg e a abordagem canadense denominada avaliação funcional. A encapsulação refere-se ao processo de colocar documentos entre 2 folhas de plástico transparente, geralmente de poliéster, que são seladas nas bordas para proteger o documento. No entanto, este método é utilizado principalmente para proteger documentos frágeis, proporcionando um suporte físico e permitindo manuseio seguro, ou para isolamento temporário de documentos contaminados. A tipologia documental se refere à análise do tipo de documento de acordo com a atividade que o produziu. Embora essa análise possa considerar características internas do documento, ela está mais focada na função do documento, ou seja, no contexto de sua criação e uso, do que em seus elementos internos. Caso um documento permanente seja desclassificado, independentemente do grau de sigilo perdido, deverá ser encaminhado ao arquivo permanente para fins de preservação e acesso. A microfilmagem de documentos é uma prática que se insere na destinação, guiada pela função arquivística avaliação de documentos. A microfilmagem de complemento tem foco em núcleos documentais de interesse de um país, mas com custódia em outro. Na microfilmagem poderá ser utilizado em qualquer grau de redução, garantida a legibilidade e a qualidade de reprodução. A microfilmagem de série de documentos deve ser precedida por uma folha de abertura. Denomina-se sistema híbrido, ou microfilmagem eletrônica, a junção da microfilmagem e da digitalização na geração de microfilmes. Quando documentos classificados são expedidos ou tramitados, devem ser acondicionados em envelope duplo, mas no envelope externo não deve constar qualquer indicação do grau de sigilo ou do teor do documento. As novas tecnologias da informação permitem preservar o conhecimento do contexto de criação dos documentos de arquivo de maneira diferente daquela que se fazia no ambiente analógico.
A implementação de sistemas informatizados de gestão de documentos tem promovido descentralização das atividades de protocolo. As tradições administrativas são um dos fatores que dificultam a implementação do Programa de Gestão de Documentos no Brasil. A forma como os documentos são colocados nas unidades de classificação é chamada de ordenação, que é dependente da maneira como os usuários buscam os documentos. Os documentos de valor permanente das empresas estaduais que estiverem em processo de desestatização, parcial ou total, deverão ser recolhidos ao Arquivo Público Estadual. O princípio de arquivístico que deve ser aplicado na constituição de um fundo de arquivo é o da proveniência. O princípio do respeito à ordem original preceitua que os documentos arquivísticos devem conservar o arranjo dado pelo seu produtor. O princípio da cumulatividade diz que o arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica de documentos. O princípio da unicidade diz que o documento de arquivo é único, dentro do seu contexto de produção. O princípio da organicidade diz que os documentos de arquivos refletem as atividades da entidade em suas relações internas e externas. O princípio da territorialidade diz que os documentos de arquivo devem ser mantidos no local em que foram acumulados. A classificação de documentos é uma atividade que deve retratar a vida das instituições, sendo fiel às suas estruturas. Conforme a norma brasileira de descrição arquivística, os elementos de descrição incluem a área de fontes relacionadas. O registro de autoridade é a forma autorizada do nome combinado com outros elementos de informação que identificam e descrevem a entidade nomeada e podem remeter a outros registros de autoridade relacionados. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. A tabela de temporalidade é um instrumento que vai relacionar todos os tipos de documento da instituição, estabelecendo, para cada um, seus prazos de guarda nas idades corrente e intermediária e sua destinação final, eliminação ou guarda permanente. A classificação é uma função arquivística que deve ser aplicada antes da tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade determina o tempo que documentos considerados históricos devem permanecer guardados. Os prazos de guarda nos arquivos corrente e intermediário estabelecidos na tabela de temporalidade são baseados na identificação do valor primário dos documentos. O ano é a unidade de medida de tempo no arquivo intermediário constante da tabela de temporalidade. Nos arquivos correntes intermediários dos documentos de arquivo indicados na tabela de temporalidade, os prazos de guarda são estabelecidos em anos ou, quando não é possível definir com exatidão o tempo, por uma ação, por exemplo, até a prestação de contas. A tabela de temporalidade determina o prazo pelo qual o documento deve ser mantido em arquivo e a sua destinação após esse período. Emulação é uma estratégia de preservação digital que consiste na produção de sistemas capazes de ler documentos que não podem mais ser lidos ou se tem muita dificuldade para sua leitura, devido suas mídias, suportes ou caracteres serem de tecnologia ultrapassada. Plano de destinação é o conjunto de instrumentos que permite que, em decorrência da avaliação, se encaminhem os documentos à guarda temporária ou permanente, à eliminação ou à reprodução. Entre os objetivos da classificação de documentos de arquivo inclui-se o vínculo arquivístico. Os documentos de arquivo oferecem dois gêneros de valor, primário e secundário. O primário interessa à organização que o acumulou, e o secundário, a outras entidades e ao público em geral. A sinalética utilizada em microfilmes para indicar a separação de conjuntos documentais é denominada zebra. Cópia, minuta e original são metadados de status do documento. Difundir o acervo arquivístico envolve a sua divulgação através de ações educativas e culturais,
com o objetivo de mostrar ao cidadão, de uma forma ampla e não restrita aos pesquisadores e ao público especializado, que o arquivo pode e deve ser por eles acessado. A função de inscrição é permanente após o recolhimento e pressupõe a condensação das possibilidades de uso da documentação do acervo. Recomenda-se que, ao serem distribuídos pelo protocolo às unidades destinatárias, documentos físicos sejam acompanhados por 2 vias de guias de encaminhamento. As tradições administrativas comprometem o trabalho das instituições arquivísticas no que se refere à implementação do Programa de Gestão de Documentos. A Lei N. 12.529/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, revogou os dispositivos da Lei N. 8.159/1991 que regulavam o acesso aos documentos públicos. O prazo máximo de restrição de acesso a informações ultrassecretas é de 25 anos prorrogáveis por mais 25 anos, para os documentos secretos são de 15 anos improrrogáveis, de acordo com a legislação. A violação do sigilo dos documentos garante o direito de indenização por dano material ou moral. As 2 possibilidades de destinação final são eliminação ou guarda permanente, e não digitalização ou microfilmagem. O valor primário dos documentos do arquivo intermediário é reduzido significativamente em relação ao do arquivo corrente e depois se extingue totalmente. Plantas e documentos em papel de grandes dimensões devem ficar em gavetas de mapotecas. O arquivo setorial é indicado para arquivo corrente. Documentos de arquivo são produzidos em exemplares únicos. O suporte documental é importante para definir a forma de conservação mais adequada. O princípio da proveniência assegura o primeiro agrupamento dos documentos. É o princípio da proveniência que dá ao documento de arquivo a singularidade para diferenciá-lo de outros tipos de documentos. Nos arquivos permanentes, a automação dos acervos beneficia sobremaneira a discrição. A instituição precisa ter existência jurídica própria para produzir um fundo de arquivo. No armazenamento de documentos de arquivo, deve ser promovida no ambiente ventilação natural ou artificial. A função arquivística mais impactada pelo ambiente digital é a função criação de documentos. A descrição de documentos de arquivo depende da classificação, que auxilia na manutenção do contexto de criação dos documentos. A descrição tem 2 objetivos, o controle e o acesso. Os métodos de classificação de documentos de arquivos podem ser de 3 tipos: funcional, organizacional e por assuntos. A autuação de documentos avulsos para formação de processos é uma atividade de protocolo. A inclusão do plano de classificação no sistema informatizado de gestão arquivística de documentos é um requisito obrigatório. O objetivo da descrição arquivística é identificar e explicar o contexto e o conteúdo de documentos de arquivo a fim de promover o acesso aos mesmos. Os arquivos não são colecionados, mas sim agrupados por um processo natural. O documento de arquivo somente adquire sentido se relacionado ao meio que o produziu, e o seu conjunto tem de retratar a estrutura e as funções do órgão que acumulou esse documento. A organização de documentos de arquivo envolve a classificação, a ordenação e o arquivamento. A classificação e a ordenação são operações intelectuais e o arquivamento, uma operação física. A transparência ativa da instituição é uma das formas de difusão dos documentos de arquivo. Os documentos com valor secundário que não fornecem mais suporte às atividades cotidianas podem ser recolhidos diretamente ao arquivo permanente. Para classificar os documentos de arquivo pelas funções e atividades, é necessário aplicar o princípio da organicidade. A biblioteca é um órgão colecionador, enquanto o arquivo é um órgão receptor. As finalidades da biblioteca e do museu são didáticas, culturais, técnicas ou científicas. A identificação do fundo de arquivo de um órgão é feita a partir da aplicação do princípio da proveniência.
A tipologia documental é uma metodologia aplicável às funções de classificação e de avaliação. A recopiagem periódica garante a legibilidade da informação contida em documentos eletrônicos ao longo do tempo. Uma das características que distinguem os arquivos é o caráter orgânico que relaciona um documento aos outros do mesmo conjunto. A instituição precisa ter existência jurídica própria para produzir um fundo de arquivo. Um sítio web pode ser considerado um documento arquivístico, desde que ele tenha sido produzido no curso de uma atividade, como instrumento ou resultado daquela atividade, e retido para ação ou referência. A principal função do arquivo é tornar disponíveis as informações contidas administrativamente no acervo documental sob sua guarda. A função secundária é a preservação da memória da instituição. Os documentos de arquivo em suporte papel que permanecerão no arquivo por um longo período deverão ser acondicionados, preferencialmente, em caixas arquivo de papelão. A avaliação de documentos públicos é uma atividade reservada para execução direta pelos órgãos do poder público, sendo permitida a terceirização de atividades técnicas auxiliares. Os microfilmes resultantes de microfilmagem de documentos passíveis de fiscalização deverão ser mantidos pelos prazos de prescrição a que estiverem sujeitos os seus originais. A microfilmagem deve ser feita em equipamentos que garantam a fiel reprodução das informações, sendo permitida a utilização de qualquer microforma. Plano de classificação. Esquema elaborado a partir do estudo das estruturas e funções da instituição e análise do arquivo por ela produzido, pelo qual se distribuem os documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento específicos. Expressão geralmente adotada em arquivos correntes. A aquisição de documentos envolve a transferência dos documentos aos arquivos intermediários e o recolhimento dos documentos ao arquivo permanente. Distribuição é o envio do documento do setor de protocolo para o primeiro destinatário do documento. Denomina-se distribuição a passagem dos documentos do setor de protocolo ao setor destinatário. O processo de embalar documentos em pastas ou caixas é denominado acondicionamento. A colocação dessas pastas ou caixas em um mobiliário é denominada armazenamento. A tabela de temporalidade não define prazo de prescrição, e sim o prazo de guarda dos documentos, nas fases corrente e intermediária. Plano de destinação é parte integrante da tabela de temporalidade, que tem a função de determinar os prazos de guarda e destinação dos documentos. Esse plano determina se os documentos serão eliminados ou encaminhados ao arquivo permanente e servem para instruir o procedimento de quem vai tratar uma massa documental acumulada. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência. Temperatura e umidade relativa do ar não são, em si, agentes de deterioração, mas passam a sê-lo se estiverem fora dos padrões ideais para cada tipologia de acervo. O hidróxido de cálcio, K-O2, pode ser utilizado para desacidificação, uma vez que neutraliza espécies ácidas sem reagir com a celulose. Na análise tipológica, verifica-se se o conjunto homogêneo de atos está expresso em um conjunto homogêneo de documentos. São considerados arquivos federais o Arquivo Nacional, Arquivo do Senado Federal, Arquivo do Ministério das Relações Exteriores, arquivos do TST, dentre outros. Ao processo de passagem de um documento do arquivo intermediário para o permanente, damos o nome de recolhimento. A elaboração dos instrumentos de pesquisa é um dos requisitos para o cumprimento da função social dos arquivos. Inventário é um instrumento de pesquisa que descreve conjuntos documentais ou partes do fundo. É um instrumento do tipo parcial, trazendo descrição sumária e não analítica, esta própria do catálogo. Nessa fase dos arquivos permanentes, as funções arquivísticas desenvolvidas são o registro,
o arranjo, a descrição e a difusão do acervo. Os documentos constitutivos da organização, como, por exemplo, os estatutos, os regimentos, as normas, os regulamentos e os organogramas, possuem um valor primário. No arquivo permanente, são mantidos os conjuntos documentais considerados de guarda definitiva, em virtude de seus valores. A gestão documental dispõe de procedimentos e técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária. Na organização de arquivos permanentes, o arranjo significa ordenar os documentos em fundos, as séries dentro dos fundos, e caso seja conveniente, os itens documentais dentro das séries. O ciclo de vida de um documento é contado a partir de sua produção. No arquivo permanente, as atividades são divididas em arranjo, descrição e publicação, e conservação e referência. Protocolo e arquivo corrente realizam atividades diferentes, mas devem funcionar de forma integrada. O conceito adotado para documento arquivístico digital consiste em identificá-lo como um documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. Catálogo é um instrumento que descreve unitariamente as peças documentais de uma série ou mais séries, ou ainda de um conjunto de documentos, respeitada ou não a ordem de classificação. Os arquivos são órgãos receptores, enquanto bibliotecas e museus são colecionadores. A segurança de um acervo abrange atividades que envolvam não só o acervo, mas também os seus usuários, o quadro funcional da instituição e o próprio prédio onde o acervo se encontra. Para evitar a deterioração por umidade e acidez, as fotografias devem ser acondicionadas em folders confeccionados em papel de pH neutro e guardadas em pastas suspensas com suporte plástico. A condução e a entrega de documento com informação classificada em grau de sigilo ultrassecreto não podem ser realizadas via postagem. Os arquivos privados identificados pelo Estado como de interesse público e social não podem ser transferidos para o exterior. Segundo os preceitos da arquivologia pós-moderna, a diplomática adquire grande evidência por promover o estudo de elementos para a garantia da autenticidade dos documentos. Os arquivos descentralizados guardam documentos em diversos locais. O ciclo de vida de um documento é contado a partir de sua produção. Na organização de arquivos permanentes, o arranjo significa ordenar os documentos em fundos, as séries dentro dos fundos, e caso seja conveniente, os itens documentais dentro das séries. As duas possibilidades de destinação final são eliminação ou guarda permanente, e não digitalização ou microfilmagem. O processo fotográfico que utilizava papel salgado na reprodução denomina-se calótipo ou talbótipo. A Carta de Atenas, de 1931, foi o primeiro documento de recomendações internacionais de conservação, manutenção e utilização de bens culturais. Um programa de descrição deve prestar informações sobre o acervo em sua totalidade. A descrição complementa a classificação de documentos e assegura a localização do acervo organizado na fase corrente. A informatologia corresponde ao estudo dos princípios fundamentais subjacentes à estrutura e ao uso da informação. A documentação pessoal e oficial recebem tratamentos diferentes, no qual a oficial é aberta e registrada e a particular é enviada ao destinatário sem ser aberta e sem ser registrada. Transferência é a passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Recolhimento é a passagem dos documentos do arquivo corrente ou intermediário para a fase permanente. Todo arquivo recém-produzidos, corrente e intermediário, tem valor primário. As pastas suspensas são as mais indicadas para condicionar documentos em papel no arquivo corrente. Documentos que já foram resolvidos, mas que podem ser consultados, ainda terá seu valor primário, porém fará parte dos arquivos intermediários.
Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Protocolo é o controle da tramitação dos documentos, que permite acompanhar seus andamentos e prestar informações aos interessados em tempo real. O protocolo é a porta de entrada e de saída dos documentos de uma instituição e, por suas características, faz parte das atividades dos arquivos correntes. Documentos particulares e sigilosos não devem ser abertos no setor de protocolo. Devem ser encaminhados diretamente aos destinatários.